Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Momento Político, quinta-feira, dia 5 de maio. E esses são os destaques dessa edição. A movimentação da Légua a respeito das eleições desse ano. Os desafios de João Campos rumo ao Senado Federal. E a nomeação do primeiro homem trans na Prefeitura de Goiânia. Além, é claro, da aprovação de projeto para servidores da saúde e também o fim do prazo de regularização da situação eleitoral. As forças políticas da Légua começam a definir seus respectivos apoios na eleição para governador. Dos 41 parlamentares em atividade, a base caiadista deve alcançar o número de 25 deputados, ou seja, cerca de 60% da Légua deve apoiar a reeleição do atual governador. Enquanto isso, a oposição deve dividir seu apoio principalmente entre o ex-prefeito de Aparecida, Gustavo Mendanha, do Patriota, o deputado Major Vitor Hugo, do PL, e o nome a ser definido pelo PT e PSB, que pode ser tanto o ex-governador José Hélito ou o antigo reitor da PUC Goiás, Volmir Amado. E mesmo que não oficialmente na corrida, o nome do ex-governador Marconi Perillo também é posto como uma possibilidade por alguns membros da Casa Legislativa. Para saber mais sobre essa movimentação, basta acompanhar o nosso portal em hoje.com. É isso. E agora vamos falar da coluna Xadrez, onde o jornalista Iago Salles comenta as possíveis manobras do deputado João Campos, do Republicanos, na corrida pela única vaga para o Senado Federal. Conta essa história pra gente, Iago. Pois é, Felipe, a coluna Xadrez traz uma análise aí muito contundente até. Inclusive tem repercutido muito que a coluna Xadrez tem publicado sobre todo esse, digamos assim, ou essa tentativa de João Campos de ser senador. Ele quer ser, é o sonho dele, e para isso ele tem enfrentado mundos e fundos dentro do partido dele, o Republicanos, do qual é presidente inclusive, e também dentro da briga por quem o governador Ronaldo Caiado vai apoiar. Ele, inclusive, João Campos, é muito ligado ao Gustavo Mendanha, onde possivelmente terá grande possibilidade de concorrer. Por quê? Porque o governador Ronaldo Caiado tem ali no entorno dele uma fila, digamos assim. Vamos citar alguns: Alexandre Baldi, do PP, diga-se de passagem, o presidente do partido. Tem também o delegado Valdir, que é o vice-presidente do União Brasil, do partido do qual o Caiado é presidente. Você está lembrando de mais algum? O próprio João Campos, né, como você citou, além, é claro, de uns nomes que ainda são incertos, como, por exemplo, Zacarias Calil, né, que almeja chegar a essa posição, mas não tem nada oficializado ainda. Quem mais, Iago? E o que mais interessa ao eleitor, né, que está nos assistindo é o seguinte: é que tudo isso tem uma disputa dentro do partido enorme, porque quem é o homem da Igreja Universal, quando a gente fala muito de Igreja Universal aqui, é porque ela nesse processo eleitoral, ela é extremamente importante para os candidatos pastores, da ala pastores da Igreja. E eu falo do próprio prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, mas também do deputado estadual Jefferson Rodrigues, que quer ser deputado federal. E eu ouvi algumas pessoas do próprio Republicanos, e a nossa equipe de jornalismo aqui, de política, tem ouvido o entorno desse partido, diz que João Campos deveria tentar a reeleição, porque ajudaria, além dele, o Jefferson Rodrigues, que já tem os votos da Igreja Universal, um outro nome. Mas que nome é esse para deputado federal? É isso que a gente está aguardando. E além disso, Iago, né? Além disso, é importante a gente fazer um adendo aqui quanto aos nomes, aos possíveis nomes, né, que o governador Ronaldo Caiado pode apoiar aí nessa corrida para o Senado. Não podemos esquecer de um principal nome que vem aí rompendo essa lista de nomes que já estavam ali escalados na sequência a se pensar pelo governador Ronaldo Caiado, que é o de Lissauer Vieira. Sim, a gente candidato possível candidato ao Senado pelo PSD. O que tem maior potencial, inclusive. Exatamente. Né? Nos bastidores, o que a gente tem ouvido é exatamente isso que o Iago acabou de dizer. É o nome de maior potencial, né? O mais queridinho do governador Ronaldo Caiado,
mas ainda incerto nessa disputa. Um candidato não tão posicionado quanto esses outros que já declararam abertamente à imprensa que vão sim concorrer. E na coluna xadrez também a gente já tinha trazido que o Lissau Vieira, que é o atual presidente da Lego, tem percorrido os palanques entregando aqueles cartões moradia, de auxílio aluguel, para mães, né? E assim, é interessante isso porque o Caiado, ele não dividiria a glória dele, desse programa social, com qualquer um, senão aqueles que, assim como ele, têm intenções eleitorais muito claras. Eu quero falar de um outro assunto também aqui da coluna xadrez importante. Você se lembra do Pablo Marçal, coach? Ficou famoso porque levou uns fiéis dele, os seguidores, para um curso, subiu um monte. E lá, ele que estava pregando a superação, a força, teve que chamar o corpo bombeiro por causa do frio, achou a tempestade. Esse homem é aqui de Goiânia e ele é pré-candidato pelo PROS à presidência da República e provavelmente amanhã a gente vai estar, eu pessoalmente vou estar lá para entrevistá-lo e vou trazer os destaques na coluna no final de semana. E para acessar a coluna xadrez é muito simples, você que está nos acompanhando, basta acessar o site hoje.com, rolar a barra até o final que você terá acesso aí ao documento impresso em sua versão digital. Também temos a coluna separadamente ali dentro do portal de notícias, exclusivamente todos os dias para você que nos acompanha. Abrir lá vai ver minha cara feia. Tá lá, fotinha do Iago e todo esse conteúdo de graça para vocês que nos acompanham. Vamos dar continuidade ao noticiário então, Iago? Vamos. John Maia Gomes se tornou a primeira pessoa transexual a ocupar o cargo de chefia na estrutura dos servidores públicos de Goiânia. Aos 38 anos, John foi nomeado como superintendente de políticas para a população LGBTQIA+. Comemorando a posição que alcançou, John relembra das dificuldades de sua trajetória até esse ponto. Desde a atuação desse homem trans, ele passou então ali por várias situações, né, que a gente não precisa dizer aqui. No jornal Hoje você consegue ler, né, todo esse perfil. E o fato que chama atenção é que o John é um militante, né, à esquerda, né, e que de repente, depois com a saída da doutora Cristina, né, e agora com a Cida Garcês, que é a mãe da vereadora Sabrina Garcês, ela assume e chama então John para assumir esse cargo. Isso mostra que nem tudo está perdido no meio do conservadorismo de gestões de pastores, né? E mostra também, é claro, né, nas entrelinhas, um despregamento aí do prefeito Rogério Cruz às pautas conservadoras trazidas pela igreja para dentro da sua gestão. Mudando de assunto agora, vamos falar da ameaça de adiamento da sessão por falta de quórum na Câmara Municipal de Goiânia. O parlamento acabou aprovando a reestruturação da carreira e salários para os servidores da saúde. O projeto que veio da Prefeitura de Goiânia para a Casa Legislativa prevê uma evolução no pagamento a cada 3 anos, com escalonamentos dos vencimentos, que vão de R$ 1.700 até cerca de R$ 2.200. O projeto, aprovado por unanimidade, garante também o pagamento adicional por produtividade em campo, chegando até R$ 300, além de adicional por insalubridade e vale alimentação, que pode chegar ao valor de R$ 400. O fim do período de regularização do cadastro eleitoral para as eleições gerais desse ano foi marcado por movimentação recorde em todo o país. Até o fim do prazo de solicitação, que foi até ontem, o número de atendimentos em um dia, seja presencial ou online, chegou a ultrapassar a marca de 1 milhão. De acordo com dados do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás, o número de eleitores aptos para votarem nessas eleições ultrapassa a marca dos 4,7 milhão no estado. A movimentação extra se deve a campanhas feitas por instituições do governo e algumas celebridades estimulando a regularização do título, especialmente para os mais jovens. Bom, essas são as informações, inclusive vamos comentar sobre parabenizar os goianos que levaram a sério. Engrossando as fileiras da democracia, não é, Iago? E é interessante, é bom se dizer que é interessante que nos últimos anos houve uma
uma piora no sentido assim da credibilidade dos políticos. Mas se as pessoas estão indo tirar o título, pode haver ali uma mudança no comportamento, inclusive nas urnas, viu? Exatamente. De não eleger quem já se conhece, dar mais atenção às propostas e o poder das redes sociais, usada muitas vezes nos últimos anos, principalmente em 2018, para propagação de fake news, agora para conscientização. Exato, mas também vale lembrar que há um sentimento, uma espécie de revolta, né, na população que está aí, quem sabe, apta a escolher mais do mesmo. E aí cresce também a grande quantidade de votos brancos e nulos, apesar da grande regularização do título eleitoral que temos visto aí nos últimos dias. É interessante, eu não acredito que quem foi lá regularizar o título, ou o 16 anos, vai votar nulo e branco. Eu acho que tem uma intenção por trás, viu? Vamos ver, né? Mas há um movimento que não pode ser desconsiderado, né, nas redes sociais. São pessoas mais Isso daí, Iago, só o processo eleitoral, o findar do processo eleitoral é que vai nos dizer, não é? Resta aguardar. Isso mesmo, e o Jornal Hoje vai acompanhar. Acompanharemos tudo. E traremos tudo para vocês no nosso portal ohoje.com. Bom, muito obrigado pela companhia mais uma vez, eu agradeço a todos vocês que nos acompanharam até aqui e o aguardo para um próximo encontro amanhã. Até mais. Até lá.